conseguimos trazer o Eddie para nós. Hoje vou ter o prazer de estar aqui à conversa com o Eddie Finosi, um astrólogo brasileiro que vocês já conhecem. Volta e meia ele costuma-me fazer entrevistas a mim, mas desta vez, e quando eu comecei a conversar com o Eddie, comecei a perceber como é que era a vida dele e tal, eu pensei que vida tão interessante, tens que vir fazer uma live comigo, sou eu, agora desta vez sou eu que te entrevisto, ok? Enquanto o Eddie entra e não entra, vou só recordar o que é que são trânsitos. Ok? Quem está aí em casa pensa, mas o que é isso dos trânsitos? Então, assim, nós temos um mapa astral natal, que é a fotografia dos céus no momento do nosso nascimento, certo? Mas depois, os planetas não ficam parados só porque nós nascemos, ok? Eles continuam-se a mexer. E é esse movimento dos planetas perante as posições em que eles estavam no momento do nosso nascimento, o nosso mapa astral, que ditam os trânsitos. Ou seja, trânsito significa que o planeta está a transitar. E à medida que ele transita, ele chama a atenção, ok? Mexe com a nossa vida, envia a sua energia e mexe com a nossa vida. Depois acontecem coisas interessantes na nossa vida. Sei lá, casamos, temos filhos, ok? Montamos empresas, ou às vezes também pode ser coisas negativas, não é? Pode ser a perda de alguém, a perda de alguma coisa, okay? Pode ser alguma situação um bocadinho mais traumática, ok? Mas tudo tem a ver com a influência dos planetas. E em trânsito, ou seja, eles estão-se a movimentar, estão a influenciar a nossa vida, mas aquilo que os planetas em trânsito querem é que nós atinjamos aqueles objetivos que nós dissemos que queríamos atingir quando nascemos, ou seja, no mapa astral, ok? Natal. Ok? Então, bem-vindo, Eddie. Olá! Obrigado, Ana. Agora eu estou do outro lado, né? Exatamente, era o que eu estava a pensar. Agora és tu que estás embaixo e eu que estou em cima. Obrigado muito pelo convite. Muito giro. Estou a gostar imenso. Olha, muito prazer em estares aqui na live comigo. Eu estava a explicar aqui a toda a gente, antes de tu entrares, que nós temos feito ao contrário, não é? Tu é que me tens feito entrevistas a mim. Só que, entretanto, nós começamos a conversar um bocadinho e eu descobri que a tua vida que era extremamente interessante. Então pensei, tens que vir contar aqui as tuas aventuras e aproveitamos e olhamos para o mapa astral e vemos os trânsitos, não é? As coisas que estavam a acontecer por ali e que marcaram esses momentos, ok? Então, já estou aqui, armadilhadíssima com o teu mapa astral, com também a tabela que eu costumo utilizar para fazer interpretações do mapa astral, com o meu método, que eu disse que tenho, não é? E vamos lá, vamos começar. Dou-te a palavra para tu poderes começar como tu quiseres, Perfeito. porque aqui o tema é autoconhecimento, não é? Através da prática. Sim. Eu acho que primeiro é importante a gente entender quando a gente fala de autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é você definir isso, né? O que é? É você ter acesso, né, ao conhecimento em si, que no nosso caso é a astrologia, é querer, ter a necessidade, a vontade, que geralmente é através da dor ou de uma vontade de melhorar, né? Entender esse conhecimento, aceitar e colocar em prática, né? Aprender a lidar com ele. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque, originalmente, né, eu já te falei, eu sou professor de inglês, e isso já é algo que dá para ver no meu mapa logo de cara, porque eu tenho um estélio na casa 3, né, de 5 planetas, então a comunicação e o conhecimento é algo que sempre fez parte da minha vida desde pequeno. Mas uma das coisas que eu percebi como professor, e que hoje a gente pode aplicar na astrologia, nessa questão do autoconhecimento, é que qualquer conhecimento, para ele funcionar, a pessoa tem que querer, né? Então, assim, só você ter o conhecimento sem você ter vontade de estar aprendendo, ele não acontece. Sim, então, não é? Então, assim, eu acho que isso é importante, porque o autoconhecimento ele só vai acontecer se a gente tiver a vontade de aprender e de saber e de posteriormente usar esse conhecimento. Estava já aqui a escutar o teu mapa. Começas a falar, eu começo logo aqui a olhar. Sabes que é interessante? Porquê? Porque estavas a dizer, tens um stélio de 5 planetas na casa 3, ok? Realmente, quando confere aqui. Mas eu achei muito interessante porque quando nós vamos a ver, com o tal método que eu te disse que eu desenvolvi, que basicamente o que faz é isto, vai ao mapa astral e pega
tudo qual é a influência de um signo, ou de um planeta, ou de uma casa, tudo aquilo que ela possa estar a influenciar, tudo se reverte num ponto. E depois, numa pontuação. E essa pontuação é espelhada para nós numa tabela, um estudo, ok? E eu achei muito interessante porque essa energia dos gêmeos que tu tens realmente é forte, mas é mais forte ainda, tu tens a energia do aprofundamento. E achei muito engraçado, que tem a ver com o Sagitário. Olha, tens Sim, a lua em é o meu Sagitário, tens o segundo Sagitário na ponto, que série. eu acho que duas coisas se destacam. A parte do conhecimento, da comunicação, e a minha ligação com o estrangeiro, que é muito forte. Ela aparece não concentrada como está na questão da casa 3 do conhecimento, mas ela está toda conectada no mapa, né? Então, eu tenho a Lua em Sagitário, na casa 6, eu tenho o meu Saturno na 9, Exato. né? E Quiron na 9 também. Ainda para mais estão os dois retrógrados. E ainda Exatamente. tens a Lilith também na 9, A não é? Lilith na 9, que foi fundamental para que eu conseguisse isso. Hoje eu tenho consciência, né? Então, depois de estudar a astrologia, é que eu percebi o quanto eu vivi o meu mapa, né? Porque, para você ter uma ideia, eu já falava de morar fora do país desde os meus 8 anos de idade, ou seja, eu não tinha nem consciência do que isso significava, porque aos 8 anos você não tem ideia do que é morar fora do país. Mas eu já Uhum, sim. falava para minha mãe que eu queria morar fora do Brasil. É muito louco. É Então, e essa é a muito minha bom. própria lua, é minha lua dizendo, né? Era o inconsciente, né, falando, né? Me influenciou a vida inteira. Então, não só nessa questão do Sagitário, né? Então, de morar fora, e eu morei fora 2 vezes, mas de mudar de casa muitas vezes. Um dia estava lembrando, assim, eu devo ter mudado mais de 20, 30 vezes de casa na minha vida. Né? Então, ou seja, essa questão da mudança da rotina e de casa, que tem a ver com a Lua, né? É muito louco isso. E também os aspectos que ela faz, porque ela faz uma quadratura com o meu Sol, uma quadratura com o meu Saturno, e o meu Saturno, que está lá na 9, faz uma oposição com o meu Sol. Exatamente, é isso, faz aqui este triângulo, não é? O triângulo vermelho. E hoje eu posso Desafiante, te não é? dizer, hoje eu Desafiante. posso dizer como isso se manifestou na minha vida. Por quê? A gente sabe que o Saturno, ele exige que você trabalhe, nada é fácil, né? Sim, Então, claro. apesar de eu sempre querer morar fora, eu sempre tive as barreiras. Por quê? Eu sou de uma família italiana e o meu pai, os italianos, eles querem a família toda próxima, né? Então, Exato. uma das coisas que o meu pai disse quando eu fiquei adolescente, que eu disse que eu queria morar fora, você pode ir, mas não conte comigo. E eu não vou te ajudar porque eu não quero um filho morando longe de mim. Então, eu, aos 18 anos, tive que trabalhar fora, arrumar dinheiro, pagar o meu curso, pagar a estadia, tudo para poder viajar. E daí você acha que foi fácil só isso? Não. Demorou 5 anos para conseguir o dinheiro. No dia da viagem, a minha avó teve um derrame, no mesmo dia que eu ia viajar. Daí, enquanto eu embarcava, uma parte da família ia se despedir de mim e a outra parte da família cuidar da minha avó. No voo, que era o meu primeiro voo internacional, e daí você vê que o meu tem um Urano em conjunção com o meu Sol. O sol, sim, exatamente. Muito Certo? pertinho, sim. A coisa do inesperado, né? Tanto para o Uhum. bom quanto para o ruim. E tem a ligação com a aviação, certo? Certo, exatamente. Uhum. Exatamente. Eu fui viajar, e minha primeira viagem de avião, e o voo não era direto para Londres, era com uma passagem em Paris. Eu descubro dentro do voo que eu ia parar descer no aeroporto de Orly e ter que ir até o De Gaulle para depois ir para Londres. Ganhar outro avião, E, sim.
Exatamente. Com 1 hora de diferença no horário de rush de Paris. Ah, Daí eu encontrei o rapaz no voo que falou, não, eu também estou indo para Londres, eu te empresto os francos que eu tenho, e daí quando chegar em Londres você troca o dinheiro e me dá. Eu falei, ok. Só que quando chegamos lá, os francos que o pai tinha dado não valiam mais. Tivemos que trocar os dólares na hora, não deu tempo, nós chegamos atrasados no voo, perdemos o voo para Londres, tivemos que esperar o próximo voo. Só que isso, na época, não tinha celular. Não é como agora que você avisa, olha, me espera que eu vou chegar depois. A pessoa que estava me esperando em Londres não sabia. Tem que ficar 3, 4 horas esperando sem saber se eu ia aparecer ou não. realmente. Então, todas essas barreiras... Hoje eu sei que é aquele Saturno. Ele falou, não, você quer, Exatamente. você vai conseguir. Saturno e Quirón retrógrado na casa 9, em cima de peixes, ainda para mais. Com a ajuda da Lilith, não faltava Exato. mais nada. Isso aqui é mesmo coquetel A molotov. Lilith, assim, eu vou, não quero saber, eu vou, entendeu? Não importa o que os outros pensem, né? Muito interessante. Mas é muito giro esta ligação. Até porque depois, quando tu vês, até o próprio Júpiter acaba por fazer uma ligação também com a Lua, apesar de ser só quincunce, não é? Mas mesmo assim é uma ligação que dá ali alguma força para realmente tu abrir asas e voares e saís para o mundo. Porque, repara, com a ascendente de caranguejo, é normal que a tua vontade seria aquela do prefiro ficar com a família, não é? Mas depois há tanta coisa que vai ali, que puxa por ti, que diz, não, é para ir em frente, é para chegar longe, é para fazer. Principalmente aqueles 5 planetas ali na casa 3, não é? E realmente dá-te mesmo aqui um impulso muito grande para tu ires em frente e fazer as coisas fantásticas. Muito E bom. tem uma outra coisa muito legal, por exemplo, essa minha lua em Sagitário indica uma imagem de mãe independente, né, aventureira, dinâmica, que era realmente. Mas a minha mãe, ela tinha a lua dela em Virgem, fazendo conjunção com o meu Sol. O dela era 28 de Virgem, o meu Sol é 27 de Virgem. Então, era engraçado que a gente tinha essa comunicação muito forte, muito próxima. E, apesar de ela querer eu do lado dela, eu com o meu sol racional, hoje eu entendo, eu conseguia convencê-la racionalmente o meu ponto de vista. Isso é muito louco, né? Que você vai entender isso só depois de entendendo o mapa. Exato, mas olha que é giro, porque tu tens realmente a Lua em Sagitário, mas também tens na casa 6 que é a casa do Virgem, portanto também reforça toda essa ideia que estavas a falar anteriormente. Tem o lado fogoso do Sagitário, mas depois também tem o lado racional do Virgem, né, que acaba por pôr isso em prática. Muito fixe, muito fixe. Acho que está aqui. Até que o próprio Marte também acaba por fazer um aspecto, apesar de um bocado mais distante, com esta Lua e um aspecto de trígono. Portanto, ajuda mesmo a empurrar e a dizer é para ir, é para ir. Ainda por mais em Leão, não é? É para ir e é para ir. Dá energia, Olha, né? Ele corta a coisa da procrastinação do câncer, né? Exatamente. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu pensavas quando pensaste em viajar? Querias viajar porquê? O que é que tu achavas que ias encontrar do outro lado que era assim tão alicioso? Eu não sei te dizer, era uma coisa de uma fascinação. Era fascinação pelo estrangeiro, por tudo que era estrangeiro. E é muito louco, porque num primeiro momento, a minha vontade era realmente de ir para a Inglaterra, né? Então eu tinha uma vontade de morar na Inglaterra. Eu nunca tive fascínio pelos Estados Unidos. Era sempre a Europa, a Inglaterra. E eu sempre tive, desde pequeno, ligação com o Japão. Mas através do quê? De amizades, né? Tem uma colônia japonesa muito grande no Brasil. Eu sempre tive amigos japoneses. Sempre curti muito a cultura japonesa. Mas eu nunca pensei em morar no Japão. E a coisa do Japão, daí eu já destaco esse meu Júpiter de casa 1, que ele indica você estar no lugar certo na hora certa.
Então, ao mesmo tempo que eu tinha o Saturno lá opondo o meu Sol, né, quadrando a minha Lua e dizendo, cara, você vai ter que trabalhar para conseguir as coisas, eu tinha esse Júpiter sempre me, sabe, o Anos, né? paizinho bom fala assim, ó, não deixa ele ver, tá, mas tá aqui. Que era o tal do menino que eu encontrei no voo, que eu nunca tinha voado, e que falou, não, não se preocupa, a gente vai junto, me dá tua mão que eu te ajudo, entendeu? Uhum, E daí, uhum. a minha experiência para ir para o Japão foi mais louca ainda, Ana. Não sei se eu comentei com você, porque eu estava numa fase muito, num trânsito, hoje eu sei, né? Um trânsito muito difícil em 2003. Passei por dificuldades tanto de trabalho, de relacionamento, estava bem fundo do poço. Porque foi assim, a minha decisão foi em setembro de 2003, que eu decidi que eu queria morar fora de novo. Olha, tens o Saturno a passar na primeira casa, não é? E a dizer, é preciso mostrar-te ao mundo com responsabilidade. Deixa lá te armarem em criancinha, tens é que pôr cá para fora a tua autoridade, ok? E depois, em oposição, tens o Kiran a passar na casa 7 dos relacionamentos. Portanto, Sim, um de um lado e outro do outro, não é? sim, sim, É eu e exatamente, o outro, mas eu é que tenho que me desenvolver, não é? exatamente. Muito fixe. Eu decidi. E não falei para ninguém, porque eu sabia que eu ia ter oposição de todo. Eu sabia que todo mundo ia dizer: você tá louco. Porque eu trabalhava numa empresa multinacional, eu estava numa posição muito bem, com um salário ótimo. Então, assim, não tinha muito por que largar tudo isso para ir morar fora, entendeu? Uhum. E a partir do momento que eu decidi ir morar fora, em 6 meses eu estava no Japão, do momento que eu decidi. Porque foi assim, eu decidi no mesmo, tipo, um dia depois, um professor, eu era coordenador na época, um professor da minha equipe entrou na minha sala do nada. Ele nunca falava comigo. Do nada ele falou, nossa, Ed, olha que interessante, você sabia que no Japão eles aceitam professores que não são nativos da aula de inglês? Eu falei, jura? Óbvio que o cara saiu da sala, eu fui me candidatar. Eu me candidatei. Em outubro, eles entraram em contato comigo, pediram para fazer uma entrevista por telefone. Em novembro, eu fiz uma outra entrevista de uma outra escola do Japão também. Em dezembro, eles falaram, pode vir. Ok. E daí, Sabes o que eu vejo aqui também? em abril de É, 2004, eu estava indo. aqui nós tínhamos o Marte a passar em cima do Urano em trânsito, em peixes na tua casa 8, no fim da casa 8, ou seja, investimentos. Portanto, Urano e Marte em ação, a gente já sabe o que é que dá, não é? Grande movimentação, tudo aconteceu muito rápido e tudo. Em peixes é mesmo aquela coisa do não estavas a contar, mas aconteceu, sonho, fantasia, não é? Aconteceu na hora certa, a pessoa certa, a mensagem final do universo, não é? Pronto. E depois eles precipitam-se, ou pelo menos o Marte precipita-se depois para a casa nova, ou seja, lá está, para conseguir concretizar a viagem e o chegar realmente mais longe e tudo. Muito interessante mesmo, É está espetacular. incrível, né? É É. incrível. E depois também tem uma coisa engraçada, Sim, nessa altura tens o Sol, que está mesmo a começar a fazer uma conjunção ao teu stellium na casa 3. Está a entrar na casa 3, depois vai a seguir bate ao Vênus, depois bate ao Plutão, depois bate ao Urano, depois bate ao Sol, depois bate ao Mercúrio, portanto, é todos seguidinhos ali naquela. O Sol iluminado, não é? sim, Também está muito fixe. exatamente, exatamente, exatamente. E é incrível, porque sempre tem o dedinho do Júpiter ajudando, né? Tá no lugar certo, na hora certa, porque naquele momento eu tinha acabado de conhecer meu chefe americano, que me adorou e falou para mim, eu te ajudo aí, entendeu? E assim, claro, ele não tinha como me ajudar no sentido de me dar o conhecimento, mas só de ele dar uma boa palavra para o japonês, tipo, eu conheço ele, já era meio caminho andado, Claro, certo? claro, lógico. Mas sempre o Saturno tem que colocar uma coisinha, né? Claro, Então, não é? eu comprei e tal, peguei todas as informações do pessoal do Japão
Só que eles esqueceram de me falar um pequeno detalhe, porque a minha ideia era eu chegar, procurar um lugar para ficar temporário, e lá eu não conhecia ninguém. Falou, bom, eu vou pegar um lugar temporário, e daí, assim que eu receber meu primeiro salário, eu alugo um apartamento, enfim, um lugar, né? Eles esqueceram de me dizer que eu estaria chegando no meio do Golden Week. Você já ouviu falar da Golden Week no Japão? A Golden Week no Japão é quando eles acumulam vários... Todo no mês de maio, eles acumulam vários feriados numa mesma semana. Então, praticamente, fica uma semana sem nada funcionar. Sem trabalhar, né? E eu, com o dinheiro contadinho, porque eu perguntei, eu vou levar o dinheiro para esse período até que eu receba meu salário. Só que eles esqueceram de me falar isso. Então, eu cheguei lá e eu tive que procurar correndo um lugar para ficar, pegar um empréstimo da empresa para poder sobreviver nesse primeiro mês. Então, eu fiquei no meu primeiro mês e meio do Japão almoçando e jantando pão com queijo e presunto, porque era a única coisa que eu conseguia comprar. Uau! Eu emagreci 4 quilos em 3 meses. E eu admiro a tua Emagrecendo. persistência. Olha, mas sabes uma coisa engraçada que tu também tens aqui? Tu tens o carneiro no meio do céu, que é aquele que está sempre à procura de uma coisa nova e venha lá e insiste e insiste. Quanto mais desafiante, mais ele gosta, não é? Exatamente, exatamente. Esse Ares no meio do céu, ele sempre faz com que eu queira algo diferente, novo, o tempo todo. Uhum. É muito, Ok. muito... Olha, e diz-me só uma coisa, em relação a toda esta energia saturnina que tu sentes e estes travões todos que tu sentes como travão, ou seja, tu queres fazer as coisas te limitam-te, ou tu também, tu também tens aquela questão de seres muito responsável e pôres, assumir os teus compromissos e pôr a tua responsabilidade em primeiro lugar. E às vezes aquela coisa do peso da responsabilidade, depois aquela coisa, assumir demasiadas responsabilidades, agora vou ter que lidar com isto. Não é? Há uma palavra especial que agora não me estou a lembrar especificamente, mas tu também sentes esta situação? Sinto a vida inteira. Principalmente em relação a conhecimento. Tenha toda a coisa do compromisso. Eu fui uma criança em que eu era o tipo da criança que você não precisava se preocupar porque você me deixava sozinho e eu ficava brincando sozinho. Eu não era o tipo da criança... Não sou antissocial, mas eu fico quietinha. Era acima da obrigação. Tu sentes aquela coisa do é minha obrigação ter que fazer isto ou aquilo. Também sentes isso? Sim. Muito interessante. Porque lá está, não é? Isso é o que eu cada vez, conforme eu fui envelhecendo, eu percebi isso sendo cada vez mais forte, que é o peso do conhecimento e da responsabilidade desse conhecimento. E de não se sentir o suficiente desse conhecimento, entendeu? Que é esse Saturno na casa 9. Exatamente, faz todo sentido. Sim, sim. Porque é aquilo que eu estava a dizer, em relação à questão daquela tal tabela que eu tive, não é? É muito giro porque eu junto casa, signo e planeta correspondente. Por exemplo, se tu tiveres responsabilidade, Saturno, Capricórnio e casa 10, todos eles dão aqui, juntam-se e fazem uma energia, que chama-se a energia da responsabilidade, para mim, não é? E tu tens 26 pontos na energia da responsabilidade. Depois, só bate essa energia da responsabilidade a energia da racionalidade, que tem a ver com a casa 6, com o Virgem e com o Quiron. E neste tu tens 33 pontos, ou seja, tu és uma pessoa extremamente responsável, provavelmente deves atrair para ti pessoas que não são nada responsáveis, não é? Que tipo, esquecem-se das coisas e esqueci-me, então nunca te esqueceste de nada, e nós, tipo, não,
não porque eu penso em tudo, Sim. não porque eu planeio tudo, não pode ser, estás uma cabeça no ar. Sim, Faz sim. sentido. Não faz sentido e é muito engraçado porque até na questão das minhas amizades, né? Eu tenho duas amigas muito próximas, né? Minhas melhores amigas, e a vida inteira, desde a adolescência, você sabe que no Brasil, diferentemente de Portugal, tem essa questão da pontualidade que aqui não existe, né? Assim, o brasileiro ele é muito relaxado em relação à questão da pontualidade. Sim. Então, quando alguém te convida para um compromisso às 8, não é para você chegar às 8. É para você chegar às 9, às 9h30, às 10, entendeu? Ok. E eu era assim, você marcava às 8, eu 5 para as 8 estava lá. E Exato. daí elas ficavam para mim. Só você para de ser pontual. Quando a gente fala às 8, não é para chegar às 8. Você é o único É preciso pôr brasileiro que agenda, é não é? pontual. Verdade, verdade. Muito giro. Mas olha que é muito engraçado, porque se continuarmos a ver, a outra energia que tu tens, que também é assim bastante pontuada, mas já não chega a nada nem aos 26 nem aos 33, é a energia do aprofundamento que tem a ver com o Sagitário, com a Casa 9 e com o Júpiter, que já tens 19 pontos, ok? Não, é muito menos, mas mesmo assim, que é muito forte na tua personalidade, dentro de ti, na maneira como tu mesmo és. Lá está o que tu dizias, eu sempre disse à minha mãe que queria ir para o estrangeiro. E é também muito forte na família, porque é giro, porque tu, repara, tu vens de uma família que é da Europa quando estás no Brasil, ok? Sim, Portanto, eles próprios também fizeram essa viagem, não é? Grande, sim. alguns no tempo, e tu agora queres voltar, ou seja, está-te no sangue, aquilo que tu aprendeste com eles, já vem de linhagem anterior, ok? É. Por isso, mais um cheque aqui para esta, e depois ainda tens outra energia, também está bastante pontuada, que é a energia da espiritualidade, que tem a ver com o Peixes, o Neptuno e a Casa 12, Sim. em que tu também tens 19 pontos, mas não está tão concentrado na tua Uhum. personalidade. Onde está mais é na área dos investimentos, que faz-me lembrar o timoneiro dos barcos que diz vamos em frente, é para ali, temos que ir atrás daquele sonho e tal. E depois vem a racionalidade e a responsabilidade atrás a dizer mas não é bem assim, que as coisas têm que estar todas organizadas e ainda te vou fazer penar para tu saberes dar valor. Mas se você olhar um dos aspectos que eu acho que eu aprendi ou entendi, uma coisa que eu vivi a vida inteira, que é essa quadratura da Lua com o Sol, né? Que é essa luta interna constante entre o racional e o emocional, né? Uhum, E sim, faz é uma sentido. coisa que eu vivi minha vida inteira internamente, né? O querer e eu falo, não, peraí, mas eu não posso agora, não, né? Não é possível. Não, mas eu quero. Não, mas não dá. Né? Seja pé no chão, entendeu? Essa é uma luta que quem tem Sol com Lua vive a vida inteira. São os dois, né? Os dois, como que chama? O anjinho e o diabinho aqui internos falando o tempo todo. Né? E É quem está de muito. fora nem sequer para, não é? Porque há pessoas lá em casa que não sabem muito bem, mas a Sim, quadratura somos só nós que sentimos. Quem está de fora nem sequer para. Por exatamente. isso toda a gente pensa que a gente está normalíssimo, não é? Mas não é. É realmente Exato. aqui quero, não quero, vou, não vou, né? Sim. E não é fácil lidar. Exatamente. E uma outra coisa que eu acho que eu queria mencionar também para o pessoal, que é assim, a questão dos relacionamentos, por exemplo. Eu tive uma relação muito forte com a minha mãe, que é demonstrada pela conjunção da lua dela com o meu sol, né? Mas também por essa quadratura do sol com a lua, e também a quadratura do Saturno com a lua, porque a minha lua faz quadratura com os dois. Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente teve a vida inteira uma comunicação muito intensa, forte, a nossa relação toda foi baseada em conhecimento e comunicação,
nós tivemos sempre essa dificuldade da vontade com a vontade dela, né? Que era tanto essa questão do morar fora, ela querer que eu ficasse aqui, etc. Mas ela sempre aceitou no final, né? Porque tinha essa lua em Sagitário, que por mais que ela quisesse que eu próximo, ela me dava a liberdade, né? Ela aceitava as minhas vontades. E daí, você vai falar, mas da onde entra o Saturno, né? Porque o Saturno entra na limitação. Antes dela morrer, que ela ficou doente, e eu voltei para casa exatamente. E é engraçado isso. Eu saí de casa aos 20 e poucos anos, nunca mais voltei, esporadicamente, e fui voltar porque a hora que o Urano pegou o meu meio do céu, eu perdi o emprego, que eu nunca ia pedir demissão, porque eu nunca pedi, né? Assim, era um emprego. Responsabilidade, obviamente, né? Daí o Urano foi lá e falou, pá, né? E eu, na época, não entendi, cara, o que aconteceu, né? Foi quando eu fui estudar astrologia, que eu sempre quis estudar a vida inteira, sempre tinha feito mapa, sempre tinha lido, mas nunca tinha estudado aprofundadamente. Fui estudar astrologia, voltei a morar com ela e foi exatamente na mesma época que ela ficou doente. Ela desenvolveu Parkinson e daí eu cuidei dela por 5 anos até ela falecer. E daí o que aconteceu? Eu senti essa limitação do Saturno que eu nunca tinha sentido em relação a ela. Porque sempre foi o oposto, né? Ela sempre foi de me dar liberdade. Mas daí a doença, foi criada a situação da onde limitação de sair, limitação de ver os amigos, de vida social, de relacionamento, todas as limitações que o Saturno impõe. Sim, e depois tu também repara, lá está, e eu giro nós percebermos isto, que é os planetas e os signos e todas as energias astrais, eles falam através de nós. Porque tu podias ter dito, não, olha, não vou cuidar dela, há outras pessoas na família que cuidem, eu agora Sim. tenho a minha vida e tal. Mas não, como tu tens esta coisa da responsabilidade, do compromisso, de seres uma pessoa que sentes muitas vezes até como tua obrigação, tu ficaste, estás a ver? Tu puseste esse tempo, tu puseste as coisas de lado e disseste, não, porque eu continuo a ser responsável agora com a família. Exatamente. Faz sentido também, muito interessante. Exatamente. Tu também tens um nódulo sul muito forte, ligado com o escorpião, não é? Eu não sei qual é que é. Escorpião exatamente aí. Portanto, vens de escorpião. Né? E com o Netuno, né? Com o Netuno. Exatamente. Ou seja, isto aqui realmente dá-te uma energia muito forte para tu necessitares de materializar. Portanto, mais que tu queiras estar a transformar, não só o Saturno e o Quiron retrógrados te pedem exatamente para ter os pés mais assentos na Terra e assumir as responsabilidades, mas também este próprio nódulo norte que te diz, olha, é preciso concretizar, é preciso materializar, não podes andar só no sassarico, também tens que ver aqui as coisas de uma forma mais concreta, não é? Exatamente. Exatamente. Esta viragem aqui também está muito, muito boa. Agora, é giro porque depois também tens aqueles 3 planetas que tu tens ali em cima de peixes, seja o Saturno, sim, seja o Quiron, seja a Lilith, e o Saturno e o Quiron estão retrógrados, portanto mais fortes estão, também estão em cima de peixes, ou seja, também limitam um bocado aqui esta tua ligação com a espiritualidade. Então, normalmente é aquela coisa que a gente costuma dizer de, eu acho muita piada a isso, mas não é bem para mim, ok? Então adia, até que chega um dia que já não consegue adiar mais, ok? Vai ter mesmo que pegar na espiritualidade, quer queira, quer não, que é para desenvolver. Exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso. Porque eu sempre tive muita espiritualidade, sempre fui uma pessoa muito religioso, porém eu nunca gostei e nunca quis me ligar a nenhuma religião específica, né? Então, assim, a minha mãe me trouxe a base do catolicismo, do kardecismo, meu pai da Umbanda, enfim. Então, eu sempre teve essa questão, a minha família muito ligada à religião. Porém, eu nunca eu nunca gostei de dogmas. Eu nunca gostei de me ligar assim. Eu sou obrigado a fazer isso. Não, eu não sou obrigado a fazer nada. Eu não quero ser obrigado a fazer nada. Eu tenho que fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque eu acredito. Não porque eu sou obrigado.
entendeu? Claro, não tivesse ali o Urano em conjunção ao Sol, não é? Também não dava para fazer. Como eu te compreendo. Exatamente, exatamente. E isso também, essa questão da espiritualidade que você falou, chega uma hora que você tem que fazer, aconteceu junto com a astrologia, né, veio de uma maneira uraniana, né, essa questão da espiritualidade, eu acho. Porque daí ela floresceu dessa maneira. Eu sempre tive ela interna, mas eu nunca falei abertamente. Né? Então, Sim. ela aflorou dessa maneira, nesse mesmo período. E deu-te também uma ferramenta para tu poderes continuar a trabalhar agora com outro tipo de visão diferente, não é? Não só em relação a seres professor de inglês, mas também como astrólogo, não é? Lá está, na casa Sim, 10. exatamente, exatamente. Astrologia é fascinante, eu acho, né? Fascinante, eu também acho mesmo isso. É super giro quando a gente consegue olhar para aqui e ver. Mas sabes outra coisa que eu acho que também é igualmente fascinante? É olharmos para o passado, mas também olharmos para o futuro, ok? E nós vermos, já agora deixa-me só pegar Sim. aqui, e nós vermos que neste momento tu não tens assim nenhum planeta muito. Ou melhor, olha, Então, eu tens. tenho o Netuno fazendo uma oposição ao meu Sol, que eu vou te dizer, Ana, ele tá. Eu não posso falar um palavrão, então né, é aquela palavra, né? F a minha vida. Por quê? Ah, Você imagina, eu, uma pessoa super racional a vida inteira, sempre sabendo exatamente o que eu queria e tendo claro isso na minha cabeça, eu tô com esse Netuno ferrando a minha vida no sentido de nada é claro agora. Parece louco isso. Mas, de repente, de uma hora para outra, as coisas não estão claras. Então, eu tenho que ficar toda hora me lembrando, pera, é um trânsito, isso vai passar, entendeu? Então, você vai ter que trabalhar um pouco mais. O que era claro e fácil, agora você tem que trabalhar um pouco mais para entender. Até estudar tá difícil para mim. exato. Olha, mas Eu não sabes, consigo me focar. Eu não consigo Mas focar. sabes uma coisa fantástica, que foi exatamente isso que eu também pensei quando nós começamos a fazer as entrevistas e eu ouvi-te a falar sobre astrologia, eu até te perguntei o que é que tu fazias em termos astrológicos, porque eu também tive uma situação, um trânsito interessante ligado com o Neptuno, com aquela quadratura Neptuno que temos ali por volta dos 40, pronto, a essa Sim. altura, e que para mim não foi muito difícil, primeiro porque já tinha sido muito difícil a quadratura de Plutão-Plutão, aos 38, 39, pronto, aí essa foi mesmo bombástica. A minha questão da minha separação e mudar de casa, foi assim mesmo, fiquei sozinha e tive que me desenrascar, ou seja, foi mesmo, porque eu tenho, nessa altura foi Plutão estava na 7, ok, passar a transitar na 7, casa 7 de relacionamentos. Mas depois, quando foi o Neptuno, eu percebi uma coisa, e ainda bem, fiquei super contente de ter conseguido, percebi uma coisa que é, se tu estás em conexão com a espiritualidade, este trânsito não é um trânsito difícil. Porque o difícil é para quem está muito no racional. Agora, se tu estás naquela coisa do, ok, deixa-me desenvolver esta minha espiritualidade, ok? Deixa-me fazer alguma coisa de concreto com ela. E repara, tu ao teres o Saturno, o Quiron, a Lilith também, mas somente o Saturno e o Quiron, em cima deste peixes aqui na tua casa nova, Sim. isto fala mesmo em alguém que tem um poder gigantesco em termos espirituais que precisa de ser desenvolvido, não é? Então repara, quando tu sentes essa névoa toda, claro que a primeira coisa que a gente faz é lembrar-se, ok, isto é um trânsito, vai passar, ok? Mas se nós não aproveitarmos a energia para fazer alguma coisa que realmente o trânsito está a pedir, ele vai passar, mas a seguir, quando ele passar em 2026 para Carneiro, junto com o Saturno, Neptuno com o Saturno, ainda vai ser pior, não é? Então aí é que ainda pode ser uma coisa mesmo bem mais bombástica e assim. Assim como também pode ser, imagina, por exemplo, tu a teres uma projeção mundial, estás a ver? Porquê? Porque é Neptuno com Saturno, a sair para entrar em Carneiro na tua casa nova, super colados ao teu Saturno e Quiron natal, portanto, a trazer-te aqui um boost desde que tu desenvolvas esta parte da espiritualidade, não é? Que é uma coisa interessante assim, não é? E depois quando as pessoas me perguntam assim, oh Ana, mas como é que eu desenvolvo esta coisa da espiritualidade? Isso é muito bonito, mas na prática como é que isso se faz? Eu costumo dizer assim, um pedacinho
todos os dias, nem que seja só 5 minutos, um pedacinho todos os dias de interiorização, de silêncio. Pode ser com uma musiquinha calma, pode ser aquela coisa do acender a velinha no incenso, uma coisa. São aqueles 5 minutos que são nossos para entrarmos em sintonia e não fazer nada, é só relaxar. Porque quando nós começamos a estreitar o canal de ligação com a espiritualidade, aquilo cai, aquilo aparece. É uma coisa louca, não é? Eu estou a dizer isto também porque eu também tenho como tu, Neptuno na Casa 9. Eu também tenho ascendente de Caranguejo, igual a ti, ok? Eu não sei se já viste o meu mapa, mas não, o meu mapa tu também vês. E é muito engraçado, porque eu sinto muito isto, principalmente desde essa altura, desses tais dos 40 que eu vivi, a quadratura Neptuno, eu sinto isto que é, as informações chegam-nos, eu digo aos meus alunos que é o Espírito Santo da orelha. Aquilo aparece dentro da nossa cabeça. Nós não sabemos como é que aquilo aparece, mas aquilo aparece lá. É verdade. E é desenvolver isto, estás a ver? É trazer cá para fora este potencial enorme em termos espirituais e depois já não custa nada. Pelo contrário, o Sol vai ficar super feliz de estar em oposição ao Neptuno. Ele vai dizer, Saravá, ainda bem que este veio, que nos veio trazer aqui uma visão completamente diferente, super sensível, não é? Super sensitiva, muito mais em conexão com aquilo que está a acontecer à volta. Não precisa de vir os sinais daqueles de caminhão que nos deita abaixo, mas basta um passarinho a cantar e a gente já está ali, olha, o está aqui a dizer alguma coisa, olha, esta pessoa está aqui a dizer alguma coisa, deixa eu ver o que é que eu posso aproveitar aqui. Isso eu tenho mas é interessante. muito, isso eu tenho muito, eu consigo ler muito facilmente os sinais eu falo dos sinais do universo, como você disse, um passarinho cantando, uma conexão que outras pessoas não fariam, eu falo, cara, é a confirmação de tal pergunta, é o universo dizendo sim ou dizendo não de tal questão, entendeu? Isso eu tenho, é verdade. Sim. Mas sabes que é engraçado porque, tudo bem, ok, tu pegaste no Neptuno, mas aquilo que mais me chamou a atenção aqui, aliás, foram duas coisas. Primeiro, o Kiran acabadinho de entrar na 10, na tua casa 10, ou seja, em cima de Carneiro, ou seja, a dizer... calma aí, porque tu tens que rever melhor a maneira como tu estás a utilizar a tua energia na tua carreira, nos teus objetivos, porque já tens idade para ter juízo, não andas aqui para fazer muita coisa, tens é que te concentrar na qualidade e não na quantidade, então trava e não deixa de ir diferente, ok? Mas outra coisa que eu também acho extremamente interessante, que é, tu tens o Júpiter em Touro, praticamente a sair da casa 10, então agora quando deixou a tal rota, agora vai ser mais rápido a sair da casa 10, e entrar na 11, onde em abril do próximo ano ele vai estar a fazer uma conjunção com o Urano, na tua casa 11 em Touro, e até lá passa em cima do teu nódulo norte, que está também em Touro na casa 11, ok? Sim. Então repara, olha só uma coisa fantástica, que eu digo muitas vezes aos meus alunos, por mais que aches que não tens sabedoria astrológica, ou por mais que nós achemos, de uma forma geral, que não temos sabedoria suficiente astrológica, é muito importante nós trazermos cá para fora o pouco que nós achamos que temos. Há uma frase que eu até costumo dizer aos meus alunos que é assim, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Por isso, reina com o Eu adoro essa coisa. Adoro, é isso mesmo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto? Que é assim, a humanidade tem muita gente que está cega neste momento, não está a ver as coisas como elas são e anda desesperado porque não consegue ver as coisas como elas são. E pessoas como tu, como eu, como tanta gente que saiba astrologia ou queira vir a aprender astrologia, nós temos, não é o direito, nós temos o dever de transmitir esta informação ao mundo. Porque se nós temos esta sabedoria e não a estamos a passar, depois vamos ajustar contas com o karma, não é? Que ele depois vai nos dizer, então o que é que tu fizeste do diamante que eu te dei, não é? Então é mesmo importante desenvolver isto. E este Júpiter vai-te dar uma ajuda imensa quando ele entrar ali na tua casa 11. Que, olha, basicamente só para tu perceberes, porque eu ando um bocadinho mais à frente do que tu. Ele já entrou na minha casa 11, ou seja, eu também tenho Touro na casa 11, mas ele já lá está. E o que é que eu senti, principalmente agora aqui com este eclipse que tivemos em Touro também, no outro fim de semana, o que é que eu senti? Uma vontade imensa de estar com gente. Pessoas que eu normalmente até já falava, mas estreitar ligações, começar a criar equipa, a fazer projetos juntos. E depois que eu pensei, repara, eu também tenho Carneiro como tu no meio do céu, não é? Portanto, nós somos um bocadinho individualistas, não é?
É aquela coisa do porque eu é que mando, Nós né? temos Então, visões de mundo, né? Visões de mundo exato, parecidas, de né? liderança, mas é uma questão de liderança, pronto, não é? Sim. Então o que é que eu pensei? Ok, então se é para liderar, é para liderar. Se o Kieran está a pedir que a gente utilize bem a energia ali no Casa 10, vamos utilizar. Mas então vamos criar projetos com várias pessoas. Então, um projeto com aquele para fazer aquilo, um projeto com Sim, aquela para fazer aquilo, um projeto com sim. outro para fazer aquilo. E quando nós vamos a ver, conseguimos fazer muito mais, porque não somos nós que estamos a fazer, mas nós estamos a liderar outras pessoas para elas fazerem. É aquela coisa de Essa dar um empurrão aprendizagem. inicial, né? O empurrão inicial. E a Exatamente, ok? coisa Por isso, repara, acontece. se nós juntarmos as três coisas, portanto, o Neptuno, que neste momento está na tua casa nova, obviamente, a fazer oposição àquela planetada toda que tu tens na 3, mais o Saturno, que daqui por um bocado já irá também passar por lá, não é? E Sim, 2026 já sabes que ele estará aqui, não é? Depois, segunda coisa, o Kiran, é na 10, a dizer que é preciso sim. trabalhar com cabeça de liderar, ok? E depois o Júpiter e o Urano na 11, em Touro, a dizer para trazer mais conexão com pessoas à volta, porque às vezes torna-se muito mais fácil nós conseguirmos atingir os objetivos se nós tivermos equipa, se nós tivermos com gente à nossa volta, ok? Concretizar. Concretizar, exatamente, com ajuda, repara, Júpiter na casa 11, expande os teus Grupo, connections, né? as Dos pessoas, grupos, né? Claro. ainda para mais em conjunção a Urano, agora em maio vai ser em conjunção, em maio ou abril, já não sei quais duas é, mas é por ali. Faz uma conjunção, portanto, acho que é abril, e depois em maio ele sai e entra em Aham. Gêmeos, é isso, ok, é abril. Por isso, repara, é brutal aqui Faz muito esta sentido. informação para tu E é, seguires em e é frente muito e. forte, né? Qualquer coisa com o nó do norte é muito forte, né? É missão de vida, né? Verdade, exatamente. Então estás aqui a ver, materializar com a ajuda dos amigos, grupos e conhecimentos para liderares esses amigos, grupos e conhecimentos através da espiritualidade. Estás a ver? Espetacular. Faz todo Então, sentido. olha, para ti fica ali aquela frase do em terra de cegos, quem tem um olho é rei, por isso reina com amor. Porque eu acho que eu cá para mim tu não tens só um olho, tu tens os dois, só que não sabes que o tens, não é? De verdade, tem que ser menos saturnino na questão da insegurança, né, que o Saturno traz, e ser mais Júpiter neste momento, né? Sim, até De ir atrás da porque, repara, expansão. o Saturno, ele é muito bom, porque o Saturno dá-nos aquela questão do, ok, não vais fazer nenhuma loucura sem ter os pés bem assentes na terra, não é? Eu costumo brincar e dizer, se nós formos andar num bosque e encontrarmos um rio, e do outro lado do rio tiver uma festa espetacular, e a gente pensa, ei, quero ir para aquela festa, e vemos um barco, um bote, não é? Entramos no bote, estamos todos contentes para passar para o outro lado do rio e ir para a festa, e aparece o Saturno e diz assim, tens remos? E nós, ei, já não dá para ir para a festa, que chatice, que chato, vens para aqui chatear, porque podias não ter aparecido, se calhar já estava, não estava na Verdade. festa, estava no precipício, não é? De certeza, não é? É É, muita pontuação, é muita pontuação. Não só deste Saturno, o próprio Kiran também é extremamente forte aqui no teu mapa mesmo, dá? Porque é os dois ali amigos da pesada, não é? Os dois é. ali a Turi, por isso Não, e eu tô são lembrando dessa pontuação que você falou, da responsabilidade. É interessante que tem quantos? 200 países no mundo inteiro. Quais são os dois países em que eu me atraí e fui morar? Duas ilhas, onde a pontualidade e a responsabilidade é famosa no mundo inteiro. Inglaterra e Japão. E Não é Japão, exatamente. coincidência, né? É Não, energia, porque te né? identificaste. É porque te identificaste, Sim, obviamente, não é? Mas olha claro. agora que engraçado. Nasces no Brasil, regressas ao Brasil para flexibilizar. Estás a aprender Sim. a levar essa leveza. Porque de certeza que quando tu chegaste, quer seja a Inglaterra, quer seja o Japão, deve ter havido uma altura qualquer em que tu Não, a disseste, minha caralho, já mãe estou. disse, quando eu voltei da Inglaterra a primeira vez, minha mãe falou: você é outra pessoa. Eu não estou te reconhecendo. Que eu voltei super assim, né? E daí, do Japão, eu que tive que me adaptar, porque eu, quando voltei, já vim. Eu estou voltando para o Brasil. No Brasil não existe essa coisa do coletivo. Então, assim, para eu não me irritar com aquele que quer passar na frente na fila, sabe? Que não respeita os outros. Ana, eu estava lá no terremoto de 2011, eu estava em Tóquio.
entendeu? Então, a gente, logo que teve o terremoto, que parou todos os trens, tudo ficou parado, né? Todo mundo correu para as lojas de conveniência para comprar água, enfim, né? Porque a gente não sabia quanto tempo ia demorar. Eram filas quilométricas de virar a esquina e as pessoas não compravam caixas de água. Elas compravam 2, e não é assim, o cara da loja que falava, não, você só pode comprar 3. Não, os próprios consumidores falaram, não, eles levavam 3 no máximo porque tinha que sobrar para o outro. Então, o espírito coletivo, né, o pensar no outro é muito forte na cultura deles. Isso é uma das Sim, coisas verdade, que mais me fascinam, né? verdade. Só que, Mas claro, tem repara, um preço. Tem um exato, é preço isso que eu ia para o dizer, assim, individual. depois também se torna muito frio, não é? Também se torna aquela coisa da regra, não é? Isso era o que eu te ia dizer há bocado. Eu acho que também deve ter chegado a uma altura em que tu disseste que se lixa o horário, já estou farta disto, já não aguento mais esta vida. Sim. Isto Não, também não é à exagero, não é? toa que o maior número de suicídios no mundo é no Japão. Porque Exatamente, ok. você tem que esmagar o teu ego em prol do coletivo. Então, para tudo tem um preço, né? Tudo Exatamente. tem um preço, né? E é giro tu teres a hipótese de viver as duas experiências, ou seja, repara, tu nasces e cresces num país que é muito mais liberto Sim, e pronto, que as pessoas não têm essa coisa dos sim, horários, nada dessas coisas, sim, e anseias em ir para um outro país que tem muito mais a ver contigo, sim, com a tua maneira de ser, a tal sim, pontualidade, a sim, responsabilidade, mesmo os sim, compromissos, e depois passa para um outro país que também é a mesma coisa, ok? Enquanto continuas a desenvolver as tuas sim. capacidades, até que chega uma determinada altura que o universo diz assim, pronto, agora já chega, agora vais relaxar, está bem? Agora vais curtir a vida, liga-te mais à espiritualidade, deixa lá essa coisa do racional, que já aprendeste que chega, agora vamos para o outro lado da balança, pode ter? É verdade, foi bem isso mesmo. Foi bem isso mesmo. É isso que é. Há esta oscilação, ou seja, vem do relaxado para o contraído, volta para o relaxado, porque a aprendizagem que é feita aqui destas duas energias cria um equilíbrio dentro de ti que faz com que tu não sejas nem demasiado relaxado, nem demasiado rigoroso, ok? E Exatamente. contraído. Existem as duas coisas em equilíbrio e isso vai fazer de ti realmente aquela pessoa que tem, e isso, basta olhar aqui para o teu mapa se consegue ver isto, um potencial de ensino fantástico, não é? Não é à Sim, toa que tu és sim, professor. Ok, professor, inglês, muito bem, sim senhora, mas acho que chega uma hora que também é preciso vir a esta coisa da espiritualidade cá para fora, porque sim, sabedoria não te falta, ok? sim. É só mesmo... Eu acho que a frase para ti é mesmo aquela, é em terra de cegos quem tem um olho é rei, por isso reina com amor, ok? Reina porque o universo está a pedir para tu vir cá para fora trazer a tua sabedoria. Até te podia perguntar, qual é que é o teu maior sonho? Aquele que quando tu eras pequeno querias ser quando fosses grande ou querias fazer quando fosses grande? Qual é o teu maior sonho? Acho que agora essa questão. Por isso que eu te sugeri a questão do autoconhecimento, porque eu acho que é passar para as pessoas ajuda. E eu acho que tem a ver com a minha missão do meu Nó do Norte, que é a gente poder fazer essa troca de conhecimento entre as pessoas. Centro de troca de desenvolvimento de conhecimento e de cura. Eu ia dizer concordo contigo, mas não tenho nada a concordar porque é o teu sonho, não é? Mas também tenho um sonho parecido com o teu. Só que eu pinto de uma maneira ligeiramente diferente do teu, que é, eu acho que se nós estivermos à espera de juntarmos uma equipa para crescer, para crescermos juntos, Sim, não vai funcionar. O que eu acho é que nós devemos ter, cada um cresce por si e todos inspiramos uns aos outros e todos nos ajudamos uns sim, aos outros. sim. É aquela coisa de, repara, é aquela coisa do eu sou o rei do meu reino, tu és rei do teu reino, eu não vou para o teu reino, tu não vens para o meu, mas eu cresço dentro do meu reino e inspiro-te a crescer no teu, tu cresces no teu reino e inspiras-me a crescer no meu, Perfeito. e juntos até podemos partilhar ideias para crescimento. Ou seja, não existe aquela coisa dos precisamos de alguém, está... até porque eu vejo cada vez mais, eu vejo a sabedoria a ser passada
de uma forma muito mais fácil do que aquilo que era anteriormente, não é? Por exemplo, ainda agora tu vês, eu sigo muitos canais brasileiros no YouTube, porque, tipo, vocês são o máximo, não é? Eu adoro ouvir-vos. E acho espetacular porque, assim, há alguém muito importante que tem, olha, imagina, por exemplo, agora estou-me a lembrar que é uma coisa que eu ando a estudar ultimamente, marketing digital, ok? Sim. Então temos alguém muito importante, género Érico Rocha, João Castanheira, sei lá, aquelas pessoas assim muito conhecidas, que começam a fazer cursos, começam a ensinar, e passado um bocado, nós vemos os alunos desses mestres a ensinar também, a fazer cursos também, ok? E esses alunos ensinar outros alunos, e assim sucessivamente, até que nós percebemos que há público para toda a gente, que nós somos milhões à face da Terra, não é? E nunca vai faltar dificuldade. A ideia é a transmissão da informação. Quanto melhor, melhor, porque repara, até pode vir um aluno de um desses mestres e fazer melhor que o mestre. O que é que isso significa? Que o mestre tem que se mexer, tem que fazer melhor, porque é alguém que lhe está ali a dizer, pá, tu consegues mais, ou consegue-se mais, não é? É tipo o recorde do Guinness, não é? Quando há alguém que quebra o recorde do Guinness, alguém pensa, pá, eu tenho que fazer melhor, se ele conseguiu, agora venho ao próximo. É verdade. E mesmo o recorde do Guinness é super engraçado, porque quando uma pessoa consegue ultrapassar um recorde, normalmente nesse mesmo ano, há outras pessoas que também conseguem ultrapassar, ok? Uma coisa que nunca se fez anteriormente e de repente, da noite para o dia, muitos mais gente consegue fazer. E é fantástico quando a gente vê essa situação de crescimento, ou seja, quem ensina alguém, ensina alguém, que ensina alguém, que ensina alguém, quando a gente vê, estamos todos muito mais evoluídos à face da Terra, não é? Que é o tal do número crítico, né? O número quântico, né? Que chega uma quantidade de pessoas... Os 101, que a coisa dá é os 101 macacos. Hã? É os 101 macacos, é a história dos 101 macacos. Dos 101 não é? Aqueles exatamente. cientistas que ensinaram alguns macacos a partir, não sei o que é, uma ilha. noz ou qualquer coisa, não é? Com um martelo. E quando eles começaram a dominar isso, outros macacos muito longe dali, que nunca tiveram contato com aqueles macacos que conseguiam fazer exatamente a mesma coisa. Lá está, não é? A informação passa. Sim. O importante é nós desenvolvermos. Por isso, é que eu digo sempre aos meus alunos e a toda a gente, quando eu tenho a oportunidade, que é, vejam menos Netflix e estudem mais astrologia, está bem? Que isso faz depois bem.